para aqueles que estão numa situação de busca de evolução, o planeta Saturno ele é um amigo querido, né? Tem um ditado que diz o seguinte: instrua um tolo e você terá um inimigo. Instrua um sábio e você ganhará um amigo. Saturno, o planeta Saturno, normalmente ele é conhecido como o senhor do karma. Ele é um disciplinador, né? As pessoas têm uma ideia de Saturno do ponto de vista de alguma coisa ruim, né? Mas, na verdade, para aqueles que cultivam um conhecimento mais elevado, o planeta Saturno ele é um princípio benéfico, porque ele, no fundo, ele ensina a pessoa as características que nós mencionamos aí, que é a característica, por exemplo, da barata, como foi falado, da resiliência, né? É uma das características que se assimila com o planeta Saturno. Então, o sábado é um dia de resiliência, em que se assimila esse princípio da resiliência. Lembrando que todas nós, como almas, já passamos pelos reinos minerais, vegetais e animais. E dentro dos reinos animais, nós trocamos de posições, nós passamos por todas as posições, basicamente, para adquirir uma qualidade específica de cada um desses animaizinhos. Se nós formos analisar a categoria de cada um deles, nós vamos descobrir uma característica espiritual que cada grupo tem. Eu mencionei a da barata, que é, no caso da baratinha lá, que tem a resiliência, porque é uma das características que nós, espiritualistas, precisamos para continuar progredindo no caminho da evolução espiritual. Certo? Entretanto, os outros animais, todos eles possuem qualidades divinas, já que são almas. E como nós falamos animais, mas a classe é basicamente formada por almas que estão em processo de evolução. Como elas estão manifestando certas qualidades ou aprendendo a adquirir os ingredientes que vão torná-las seres sencientes no futuro, então elas também ali possuem qualidades. Tá? E também existe a parte no reino animal que é quando o ser se satura dos seus aspectos negativos. Então ela pode assumir formas que manifestam qualidades que são qualidades tidas como negativas, mas que são necessárias para o processo de saturação desses desejos ou dessas qualidades inferiores, como por exemplo os abutres, não é? Eles se alimentam de dejetos, de cadáveres, e essa é uma das características do condicionamento. Tem pessoas que não assimilaram muito bem esse aprendizado durante os reinos animais, e enquanto os seres humanos continuam com esse hábito. E possivelmente eles terão que retornar, passar mais um estágiozinho no reino animal para depois retornar e continuar. Por exemplo, tem pessoas que se alimentam de cadáveres, tem pessoas que têm problemas psicológicos que vão nessa direção. Os animais que devoram as feras, por exemplo, crocodilos, dinossauros, leões, hienas, cachorros do mato, esses predadores que sentem prazer no sangue e apenas e gostam de matar as vítimas e tal. Então, a alma passa por esses reinos e se satura dessas qualidades. Né? Então fica assim o grosseiro, fica tudo aí nos reinos animais. Quando chega na fase humana, não é que ficou completamente eliminado o princípio desejo de devorar o outro, continua, porque é um princípio de decantação do princípio de poder. Ele entra na forma humana ainda com o desejo de devorar o outro, e ele vai tentar de alguma forma devorar o outro, dominar o outro, controlar o outro. Mas a parte mais grosseira, que é a parte de devorar o outro literalmente, ficou nos reinos animais. Algumas tribos indígenas, que são muito próximos da convivência com os animais, eles são uma categoria humana, meio animal, ainda praticam o canibalismo, né, a antropofagia, né, tem até o quadro Banquete Antropofágico e tal. Então, mas é porque eles estão muito próximos da categoria de experiência de vida animal. Eles vivem na floresta, então eles são, né, assim, bem naturais nesse sentido. Por isso, os reinos minerais e animais, eles funcionam como um filtro. Quando você tem um filtro, né, o professor falou aí das batatas, né, que vai até lá no fundo. Então você tem um filtro, você tem assim uma quantidade de pedras, depois você tem pedras mais finas, aí você tem areia. Então a água cai ali suja, vai se decantando. Quando ela desce lá embaixo, ela já sai mais ou menos decantada, não é? E é assim que funciona também os reinos. Essa é a função pragmática, vamos dizer, a função técnica de haver reinos minerais, vegetais
e animais. Porque a alma ela vai se decantando, então a parte mais grosseira vai ficando para trás. Quando chega nos reinos animais, a alma já está mais ou menos desperta, consciente, ela vai lidar com os seus potenciais. E aí ela vai experimentar diferentes posições para saturar e para se conhecer. É autoconhecimento, viver as formas animais, é o início do processo do autoconhecimento. Então, às vezes você vai lá, cada alma vai assumir todas as posições para experimentar diferentes possibilidades de si mesma. Uma hora vai ser um leão, outra hora vai ser uma gazela, uma hora vai ser uma galinha, outra hora vai ser a pulga que a galinha vai comer, outra hora vai ser, vai ser a caça, outra vai ser o caçador, vai trocar de posições muitas e muitas vezes para saturar o desejo, os impulsos básicos animais, justamente, é para isso, os impulsos inferiores da existência. E nesse sentido, a gente está falando aí da baratinha e tal, é bom é porque nós não nos lembramos, felizmente, né, nós não nos lembramos, mas tecnicamente nós já experimentamos também essa posição, tá, pessoal? Do ponto de vista da probabilidade matemática, as chances de nós já termos vivenciado ou vivido na forma de uma barata é relativamente alta, tá? Então nós já tivemos aí, entendeu? Nessas formas todas. Felizmente, como eu disse, os chips são funcionais. Cada chip de uma série é eliminado assim que o ser entra para a próxima. Então, os chips de percepção da experiência mineral se dissolve quando ela aceita o vegetal e se dissolve quando aceita o animal. E quando entra na forma humana, o chip de memória, de registro de memória das experiências animais se aniquila, se pulveriza. E ela só tem experiência da experiência humana. Por isso que quando você faz regressão, você nunca ouviu ninguém falar porque eu regredi em tal vida e eu me lembrei de quando eu era uma lombriga na barriga de um servo no sudoeste do Afeganistão. E era uma vida muito apertada, porque tinha várias lombriguinhas lá e tal, a gente brigava entre nós. Não tem esse tipo de lembrança. Né? Porque eu fui, né, assim, um passarinho e tal. Essas regressões não acontecem, porque não tem memória. Então você nunca vai conseguir fazer uma regressão, apesar de que nós já tenhamos passado nos reinos minerais, vegetais e animais, não há possibilidade de fazer uma regressão até esses momentos, porque os chips de utilidade se dissolvem na hora que transfere de uma série para outra, fica dissolvido. Eles são chips descartáveis, eles são funcionais. Inclusive, quando você passa da série humana para a série Deva, o chip de percepção humana também se dissolve, tá? Não tem, então, se você está vivendo a experiência Deva, você não consegue voltar ao passado e ver-se a si mesmo como ser humano. Você pode até saber que em algum momento houve a possibilidade de você já ter aceitado formas de vidas inferiores, mas a experiência direta de ter sido um humano não existe esse recurso, tá? Os chips são descartáveis. Inclusive, quando a alma se transfere para a realidade transcendente absolutamente, o reino de Deus é propriamente dito, o que acontece é que o chip de percepção da existência dentro da simulação também desaparece. Inclusive, a experiência Deva se dissolve, desaparece. E o ser, então, se vê completamente dentro do reino de Deus e ela não tem nenhuma outra experiência de existência a não ser o reino de Deus. Inclusive, se as almas que estão no reino de Deus soubessem que existem almas na condição da existência material, na ignorância, elas sairiam do reino de Deus e viriam aqui para resgatá-las. Devido à compaixão delas, elas não suportariam viver na bem-aventurança sabendo que outros estão sofrendo. Haveria uma evasão do reino de Deus. Basicamente, não haveria reino de Deus. E todos sairiam do reino de Deus, nem Deus ficaria lá. Na verdade, o Senhor Supremo, ele é o único ser que permanece constantemente no mundo material. Todas as almas saem. Ele permanece porque, como sempre tem novas almas, então ele está sempre dando assistência. As almas transcendem. Por isso, a gente tem, né, nossos preconceitos em relação
as outras formas de vida, mas é porque nós não temos a experiência da nossa lembrança de quando nós já vivemos essas formas, porque nós vivemos essas formas justamente para eclodir as qualidades e as qualidades inferiores que nós temos e que nós precisamos aprender a interagir e nos decantar e nos superar, que é o princípio de poder e amor. Então, tem formas que são exercícios de amor propriamente dito, e tem formas que são exercícios de poder propriamente dito. E em todas as formas possuem poder e amor. Por exemplo, uma cena que é uma cena mais amorosa, mais delicada, mais graciosa, que uma mamãe leoa com seus filhotinhos, passeando e brincando. Simplesmente dá vontade de ir lá junto, não é? Só que a mesma família de fofuras, numa outra ocasião, vai estar devorando um veadinho e arrancando as tripas e se lambuzando de sangue e exercendo o poder sobre. Então você vê que existem as misturas do poder e do amor, e a alma está aprendendo a lidar com essas duas potências. Em algum momento, uma delas vai ficar superada e a outra vai ficar prevalecente. E o que vai prevalecer é o amor, e o poder vai ficar subordinado ao amor. Então o poder alcança a sua plataforma suprema de ser, que é subordinado ao amor, que é quando o poder alcança limites infinitos. O poder evoluído é quando ele se transforma em amor. O poder rudimentar é quando ele quer devorar o outro. E para devorar o outro, os reinos animais são muito mais apropriados. Então você pode ser leão, pode ser urso, sei lá, né? Pode ser outra coisa também se quiser. Mas ali está disponível as formas para exercício da natureza inferior, tá bom? Então é só para lembrar que os pernilongos, as baratinhas, né? Os dragões, os cachorros, enfim, nós já estivemos vivenciando essas experiências também. As qualidades deles nós adquirimos. Então, se alguém aí ainda não adquiriu a qualidade da resiliência, pode ser que seja necessário voltar e nascer como uma barata, adquirir a forma e depois voltar à forma humana, que não seria uma perda de evolução, seria como dar um passo para trás para pegar impulso para dar vários para frente. Então não existe retorno, regresso. O que existe é estratégia de evolução. Então, gente, aqueles que não quiserem, né, permanecer aí nesse processo, então adquiram a qualidade da resiliência só por observar as outras formas e as outras pessoas e também por observar o processo de determinação de evolução, tá bem? Muito bem, então o que eu deveria falar depois, eu já falei agora. Normalmente no sábado eu faço isso, não é, para dar uma quebrada no protocolo, e é só para lembrar que nós somos humanos, ou pelo menos estamos, né, aí condicionados como humanos, e que de vez em quando quebrar o protocolo pode ajudar a gente a se tornar ou perceber que nós somos ainda, né, humanos. Pelo menos esse é o conceito. Muito bem, vamos dar início então ao nosso processo do sadhana. Eu vou pedir que vocês tomem as posições. No final, após o Mahamantra, eu já vou me despedir de vocês, tá? Porque o que a gente tinha que conversar, nós já conversamos, né? Eu terminei ontem o estudo do Agna Chakra. Hoje a gente só está batendo papo. Essa semana agora que vai entrar, eu vou responder perguntas aleatórias. Tem algumas perguntas que estão na pauta e eu vou responder essas perguntas. E na outra semana, então, eu vou entrar com o Sahasrara Chakra, tá bem? Muito bem, por favor. Depois então o Raduin deixou uma pergunta interessante aí sobre o que você falou. Qual? Qual a pergunta? Deixa eu ler para você, peraí. Ah, tá. Ele deixou aqui na pergunta aqui. Ah, é verdade. Tá, eu só vou ler a pergunta. Pergunto. As experiências que são dissolvidas ficam registradas no servidor? Sim. No computador central, que seria o registro akáshico, por acessar esses registros, que é o problema. Eu acho que não fica nem no registro akáshico, porque as experiências são funcionais, não é? É como memória RAM. O computador, ele tem alguns computadores que já elimina os lixos automaticamente, né? Então, nem se acessar o Akash, essas informações estarão disponíveis, porque elas são descartáveis, elas são justamente, né? Elas são funcionais. Então não há necessidade de tê-las arquivado, já que o projeto já cumpriu a sua funcionalidade. Bom, então,
Vamos lá, por favor, tomem então as suas posições, seus assentos. Se quiserem tomar um pouco de água nesse momento, por favor. Fechem os olhos. Vamos fazer então as respirações. São 12 respirações. Pranayamas. Podem começar.